Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, é uma honra para nós podermos entrevistar hoje o ex-deputado estadual e ex-vereador de Fortaleza, médico, amigo, um cidadão brasileiro em toda a sua expressão. Heitor Ferrer. É uma alegria, doutor Heitor, estar com o senhor. Edson, eu agradeço estar no seu programa, estar na TV Otimista e participar de uma entrevista com você, o que muito me honra. E quero aqui já dizer de antemão, Edson, que todos os dias, se alguém quiser se informar bem da política e da notícia nacional, vá ao seu blog, que você tem lá todas as principais informações que o cidadão tem que ter conhecimento da vida pública do país. Obrigado pela sua observação e obrigado pela sua presença para esta entrevista. Eu sou testemunho de que o senhor foi um dos deputados mais assíduos e um dos deputados que realmente honraram o Legislativo Estadual cearense. Muito obrigado. Pergunto ao senhor, 4 meses sem Assembleia, sem ser mais deputado estadual, apenas exercendo, uma missão muito nobre, exercendo a medicina. Como é que está a vida de Heitor Ferrer hoje sem um mandato parlamentar? Edson, quando se perde o mandato ou não se reelege, aquele que disser que não tem um sofrimento profundo, ele está certamente se enganando e enganando a quem lhe pergunta. Quando se tem uma eleição que você passa, no caso Heitor Ferrer, 34 anos na vida pública, né, com 4 mandatos de vereador e 5 mandatos de deputado estadual, quando de repente você deixa de exercer essa nobilíssima função de representar a sociedade, é um sofrimento muito profundo aqueles primeiros dias, porque você levou praticamente toda a sua vida dentro do parlamento. Com especialidade, a minha peculiaridade de vida, eu nunca deixei a minha vida de médico. Eu sempre tive o meu consultório e, quando vereador, Edson, eu tinha atividade pública dentro do serviço público. Com a deputância, fui obrigado a deixar o serviço público e fiquei apenas no consultório particular. Obviamente que quando você deixa a atividade parlamentar, é um choque, é um sofrimento profundo, como eu lhe disse, mas você tem a nobreza de exercer a profissão da medicina. E eu faço isso hoje com muito denodo, com muita felicidade, lá no consultório e no hospital Maternidade José Martinian de Alencar, dirigido pela doutora Silvana Sato. Portanto, eu estou lá fazendo a minha parte de ambulatório e dando meus plantões noturnos para completar a carga horária. Doutor Heitor Ferrer, qual é a sensação que o senhor experimenta, ou mais especificamente experimentou, ao conhecer o resultado eleitoral de 2022, depois de 9 sucessivas vitórias para os mandatos de vereador da Câmara Municipal de Fortaleza e deputado estadual, embora que nesse interregno o senhor tenha experimentado derrotas em disputa para o cargo majoritário de prefeito da capital. Edson, o interessante é que todas as minhas campanhas eleitorais eu as considerava difíceis. Né? Difíceis quando vereador, porque eu não tinha grupo,
eu não tinha lideranças para me ajudar. O voto é 1 a 1, esse voto do aperto de mão, né, como se diz, o aperto de mão para a vereança de Fortaleza. Quando me elegi deputado estadual pelo PDT, fui o único eleito em 2002. As eleições para deputado estadual sempre difíceis também, mas com uma certa esperança, sempre difícil, mas com certa esperança. Por incrível que pareça, essa última campanha eleitoral, eu estando num partido que seguramente faria 4 deputados, eu praticamente me considerava eleito. Né? Talvez tenha sido aí a acomodação de não ter tido a mesma tenacidade das eleições anteriores. Eu achava que o partido fazendo 4, como fez, eu estaria entre os 4 candidatos eleitos. Né? Então, para uma espécie de depuração, né? Eu fui surpreendido com a não reeleição, daí o choque ter sido maior. Porque dentre as minhas 4 eleições anteriores, incluindo a quinta, eu achava que essa quinta era a eleição mais tranquila, né? Eu passei os 45 dias trabalhando, posso até dizer que com muita responsabilidade, buscando resultados, né? Fiz todas as visitas que tive que fazer, peguei todos os quadros de visitação, de telefonemas, de pedidos, de andanças, né? Mercado Central, Mercado de São Sebastião, feiras, as praças que tem aquelas feirinhas noturnas, Cidade 2000, Montese, Ruas da Aldeota, tudo eu fiz, né? Mas achando que era certa esta recondução. E, lamentavelmente, aquela que eu achava que era mais certa, que era mais fácil ou a menos difícil, terminei ficando fora. Daí o choque ter sido maior, Edson, porque eu não esperava a não reeleição agora em 2022. Eu não vou perguntar ao senhor o que faltou para mais uma reeleição, porque o senhor pode responder como os célebres políticos do passado respondiam: faltou votos. Faltou votos. Mas o senhor não acha que o eleitor se sente fatigado em votar seguidamente em um mesmo nome para 4, 5 mandatos? Ele não Tem se duas, cansa? tem duas interpretações. O eleitor tem eles que se sentem fadigados mesmo, eles sentem que já que contribuíram muito, às vezes querem mudar. Existem aqueles que seguidamente votam e já se acomodam naquele voto, porque não precisa fazer aquele exercício de busca do seu candidato e termina votando naquele que ele sempre votou, né? E termina, obviamente, o resultado vai depender justamente dos que estão fatigados, se estão mais fatigados do que os que estão acomodados naquela votação de confiar naquele candidato, no caso, nas minhas reeleições, né? Mas eu acredito a não minha recondução à polarização, né? Eu abracei a candidatura do partido, que é a União Brasil, a Soraya Tronic, e fiz isso no sentido de evitar agredir meu eleitor, que é Lula, e meu eleitor, que é Bolsonaro. A existência da candidatura me deixava numa condição muito cômoda, muito suave no que diz respeito a não contrariar o eleitor que é Lula e o eleitor que é Bolsonaro, eu voltando à candidatura do meu partido, que é uma obrigação partidária, como deva ser de todos que pertencem a um partido que tem candidatura. E aí ficou na seguinte situação: quem era Lula me via Bolsonaro, porque eu estava no Partido União Brasil, que tinha um candidato, no caso Wagner, que tinha uma aproximação, embora não tenha falado em nenhum momento da candidatura dele para a presidência da República. Então, o candidato, o eleitor Lula, ele terminava achando que eu era Bolsonaro. E o eleitor Bolsonaro, até pela minha história de militar em partido de esquerda, né, PDT, PSB, durante a minha vida toda eu fui do PDT, durante 28 anos eu fui do PDT, Brizola. Então, quem era Bolsonaro dizia: tu é Lula, né?
Então, nessa visão de cada um dos lados, os mais radicais, Lula, que podiam me ajudar, ou me ajudaram a vida inteira, deixaram de votar em mim. E esses que também eram Bolsonaro, que sempre me ajudaram, por achar que eu era Lula, terminaram não votando. Então, eu perdi aí esse torno de 8 a 10 mil votos aqui em Fortaleza, né? Aqui em Fortaleza. Daí, eu tenho somado 34 mil votos, acho que foi 34 mil votos, e com mais 3 mil votos eu teria entrado, né? Mas eu acredito mais a minha não reeleição a essa visão dos eleitores nessa polarização que tomou de conta do Brasil. Doutor Heitor Ferre, o senhor conhece o meu posicionamento em relação ao legislativo. Eu sou um admirador do poder legislativo. Já disse isso aqui nos programas que faço na Rádio Assunção e na TV Otimista, que entendo que o poder legislativo, embora a Constituição Federal não dê gradação a nenhum dos poderes, todos são iguais, mas eu entendo que o mais importante deles é realmente o poder legislativo, porque enquanto o executivo pode ter o dinheiro para executar a obra, ter a polícia para dizer que ele é forte, é o poder legislativo quem diz como o executivo gastará o dinheiro. E é o judiciário quem diz como deve agir a polícia. E nenhum dos dois outros, executivo e judiciário, dizem como deve ser o poder legislativo, que tem a sua definição, as suas competências definidas pela Constituição Federal. Então, eu entendo que o poder legislativo ele é muito importante, mas tem decepcionado muito os brasileiros de um modo geral e nos estados, o legislativo estadual e nos municípios, as câmaras municipais. Mas a minha pergunta é: que diferença o senhor pode destacar, que diferença o senhor sentiu do legislativo que o senhor encontrou quando chegou lá pela primeira vez, ou na Câmara Municipal, ou na própria Assembleia Legislativa? E que legislativo o senhor deixou agora, ao final de 2022, ou início de 2023? Edson, é muito duro, e eu não quero aqui, de maneira nenhuma, fazer crítica pessoal, né? Mas é muito duro você ter que dizer que a qualidade do legislativo piora a cada legislatura. Eu me lembro bem da Constituinte Municipal, os valores que nós tínhamos naquela época, valores que eu posso dizer intelectivos, valores morais. Fizemos uma Constituinte do município de Fortaleza, com pessoas do mais alto gabarito e que externavam o seu compromisso através do seu comportamento dentro do Poder Legislativo, dentro dos pronunciamentos. Eu aqui não vou falar nomes, porque certamente vou esquecer alguns, né? Mas vou dar aqui o exemplo, por exemplo, de Arthur Bruno, o Duval Ferraz, o Chico Martins, o Idalmir Feitosa, o Augusto Gonçalves, né? Posso dizer quem mais? Pois bem, o tempo já nos leva um pouco. Todos esses foram os constituintes municipais. Em 1989, né? 89, né? Eu entrei em 88, e em 89 nós fizemos, em 90 fizemos a Constituição Municipal, a chamada Lei Orgânica. Então, se você pegar aquela Câmara, a postura daqueles vereadores, o compromisso que tinha com o seu eleitorado, que o fez vereador e representante daquele segmento, né? Aí você vai vendo o legislativo a cada formação, a cada 4 anos, um legislativo mais fisiológico. Aquele legislativo mais fácil
de se submeter aos caprichos do Poder Executivo. E como você mesmo falou, o Poder Legislativo é, na minha impressão, o mais forte e o mais importante dos poderes. Por que, Edson? Porque por ele, e só por ele, passa o nosso ordenamento jurídico. Isso é tudo, né? Por ele passa a fiscalização dos demais poderes. Por ele se constitui comissão parlamentar de inquérito que tem força de poder judiciário, né? Então, o poder legislativo é um poder fortíssimo e tem a representação popular ali dentro. Portanto, ao longo desses anos, eu vi a qualidade do poder legislativo ser minada a cada legislatura. E é minada por quê? Por conta do caráter, por conta do valor intelectual de cada um? Não. Não é isso que mede o valor do parlamento. O que mede o valor do parlamento é a vontade do parlamentar representar aqueles que o elegeram de maneira muito rígida e não cederem aquilo que normalmente os poderes executivos querem, a submissão do poder legislativo. Vou dar um exemplo recente aqui na Câmara de Vereadores de Fortaleza. Você imaginar que um vereador foi à rua dizer que ia proteger o cidadão, que ia tratar dos seus interesses, que ia legislar em prol da melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, e, de repente, o prefeito encaminha uma matéria como a taxa do lixo e ela é aprovada praticamente sem grandes discussões. Ou seja, o eleitor se sente traído e eu, na minha visão, o parlamento se submeteu a um capricho executivo quando poderia, mesmo com o marco do saneamento básico que estabelece essa cobrança, né? O município já tinha orçamento para isso, e aí é uma discussão jurídica, tanto é que o Duval Aires, desembargador estadual, terminou agora por liminar suspendendo essa cobrança, porque encontrou meios e fundamentação para tal. Então, essa submissão aos caprichos do Poder Executivo, a cada legislatura, o parlamento vem se diminuindo na sua importância, nas particularidades que a Constituição Federal e as constituições estaduais estabelecem. Por isso que a gente só lamenta essa fragilidade, essa diminuição do mais forte e o mais representativo dos poderes, que é o Poder Legislativo. Doutor Heitor Ferrer, então se confirma o vaticínio de Ulisses Guimarães de que o próximo legislativo ou a próxima representação popular nas casas legislativas será pior do que a atual. Mas o senhor fez observações com relação à Câmara Municipal, e isso lá nos idos de 1989, quando o senhor iniciava a vida pública. E que avaliação o senhor faz do Legislativo, onde o senhor passou quase que o mesmo tempo, ou melhor, mais tempo, porque o senhor teve 5 mandatos de deputado estadual e teve apenas 4 mandatos de vereadores. A percepção vai ser a mesma. A falta de percepção da grande maioria dos membros do Legislativo dessa força de representação popular, da força do Poder Legislativo diante dos demais poderes, terminou por sucumbir mais ainda essa importância, por diminuir essa importância. Então, ao longo desses 5 mandatos, eu presenciei também uma queda, da mesma forma que presenciei na Assembleia, na Câmara dos Vereadores. A Assembleia perdendo força, os deputados, muitas vezes, muito mais dependentes do Poder Executivo, e isso fragiliza o parlamento, porque fortalece o deputado na sua recondução, porque o Poder Executivo, através de sua base, ele quer fortalecer essa base, facilitando, inclusive, a reeleição desses deputados, termina por fortalecer aquele representante, mas diminuindo a Casa Legislativa. E isso eu presenciei gradativamente ao longo desses 5 mandatos.
o Poder Executivo se fazendo muito presente, né? Trazendo, muitas vezes, a facilitação da recondução de deputados, que nessa esperança e nessa confiança terminava por esquecer um pouco o poder no qual ele estava inserido, para garantir a sua reeleição através das obras que o Poder Executivo oferta, da nomeação de cargos comissionados, do fortalecimento dos deputados nas suas bases eleitorais, obviamente facilitando a sua recondução na próxima eleição. Isso eu presenciei ao longo desses mandatos. Doutor Heitor Ferrer, mas a gente deve compreender que o chefe do Poder Executivo tem lá suas razões de querer fortalecer a sua base. Se é verdade que em alguns momentos ele extrapola, sai do normal, não é? Entra na área do aliciamento feio, que é aquele da compra e venda através realmente de cargos, distribuição de obras, mas, por outro lado, também nós temos que condenar o comportamento do indivíduo, né? Aliás, em algumas oportunidades nós falamos sobre isso, né? Que o mal do Brasil está exatamente nas pessoas que não se respeitam, não se fazem respeitar e, consequentemente, não respeitam o mandato popular. O senhor não acha que também há uma culpa muito grande do próprio vereador, deputado, senador? Sim, eu acho que eu não sei se eu deixei bem claro, mas eu quis justamente firmar isto, né? Que o parlamentar, naquela ansiedade de assegurar uma recondução, termina por se fortalecer perante este executivo em detrimento da casa legislativa, que é a casa onde ele mora, né? Onde ele passa aqueles 4 anos, 8 anos, 10, 12 anos, e por aí em seguida. Então, essa garantia que o Poder Executivo muitas vezes dá, termina o deputado, o parlamentar, se fragilizando na sua representação, fragilizando e diminuindo a sua casa parlamentar para a garantia das suas reconduções. Isso eu vi ao longo de todos esses meus mandatos. A diminuição da importância da Casa Legislativa por conta desse apoio, e aí você fala bem, o Poder Executivo está no seu papel. Né? O Poder Executivo ele quer navegar em águas mansas. Ele não quer oposição barulhenta, ele não quer formação de comissão parlamentar de inquérito, ele não quer exposição das fragilidades do seu governo, ele quer uma base que sufoque o discurso de crítica da oposição, que cada vez é menor, né? Se bem que não pode ser cada vez menor, porque na época do Cid Gomes, eu acho que, o Edson lembra bem, talvez só tivesse eu como oposição ao governo Cid, né? Praticamente o PT, que fazia oposição ao Lúcio Alcântara naquela época, né? Me lembro bem da atividade do Nelson Martins, que era um grande parlamentar. Quando chegou o Cid Gomes na Assembleia, tudo aquilo que era oposição se juntou à base do governo, restando apenas a minha solitária oposição ao governo Cid Gomes nos seus 2 mandatos. Bom, como o senhor citou aí o Nelson Martins, é bom dizer que o Nelson Martins foi um líder do governo e do governo Cid Gomes. Por sinal, ressalte-se, ele fez um grande trabalho como líder, porque ele também foi um bom parlamentar que a Assembleia Legislativa Cearense... Só um parênteses. O Nelson, ele encarnava aquela liderança como uma missão, onde ele estudava cada tema do governo profundamente. Então, ele, como você mesmo disse, ele foi um grande líder à época do governo Cid Gomes. E também, relembro aqui, a figura de Adair Barreto, que apesar de não ter o jogo de cultura do Nelson,
ele ia para um confronto muito pessoal, mas também era um líder muito estudioso e fazia muito bem o seu papel de líder. Apenas com a maneira do Adair ser, ele atraía mais truculência da oposição, porque ele ia para o enfrentamento pesado, né? Já o Nelson não, o Nelson era estudioso e sabia fazer o jogo de cintura para não atrair eu não diria o ódio, né? Mas ele não atraía aquela coisa rancorosa da oposição. Era um debate muito elevado e muito convincente. Doutor Heitor Ferrer, valeu a pena fazer a oposição que o senhor fez ao longo dos seus mandatos de deputado estadual? Entrou uma ligação, mas agora já excluí aqui. Valeu a pena? Valeu a pena fazer a oposição que o senhor fez aos governos ao longo dos seus mandatos de deputado estadual? Edson, eu não me sentiria em outro papel se não fosse fazer oposição, né? Eu me lembro bem que o prefeito Cambraia me chamou à sua residência para eu ser líder do governo dele, líder do prefeito. E eu declinei, pedi desculpas, agradeci e disse o seguinte: doutor Cambraia, eu agradeço demais o convite, a deferência, mas eu não posso ser líder de governo, porque as matérias de governo, dentre as boas matérias, vem muito mais matéria contra a sociedade do que as que vêm a favor. E eu, na primeira que vier contra, na minha concepção, eu vou ter que votar contra o governo que eu sou líder. Portanto, eu não sirvo para ser líder de governo, né? Aí o Cambrá até disse assim: mas você vai ter prestígio de vir na minha casa a hora que quiser, de entrar aqui na hora que quiser. E eu achei aquilo tão assim, infantil, né? Eu quero muito bem o doutor Cambrá, que eu acho muito delicado, muito generoso, né? Homem correto. E ele, então, quando disse isso, eu disse: pois é, eu declino desse prestígio também, eu não quero ter esse prestígio, eu quero ter apenas o respeito, né? Doutor Heitor, o senhor não está mais no exercício do mandato, embora continue político, óbvio, mas o que é que o senhor nos diz sobre o convite que o senhor recebeu para ser conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, do governador que o senhor fazia oposição para um cargo vitalício cobiçado por todos? Edson, essa proposta, né, e esse convite, quando veio a mim, e quando o Roberto Cláudio chegou no meu apartamento, como o presidente da Assembleia, aquilo era sob segredo. Ele: baixinho, dá para eu ir à sua residência? Eu disse: pois não, Roberto Cláudio, vem, colega deputado, né? E ele, então, de baixinho para baixinho, né? Baixinho para baixinho, né? E quando ele, então, fez o convite, eu nunca esperei aquele convite, mas de imediato eu já sabia que não poderia aceitar, não iria aceitar, para não ser descortês. Eu digo: Roberto Cláudio, amanhã eu lhe respondo. E aí ele falou: olha, isso aqui é reservado. Eu digo: absolutamente reservado. Apenas comentei com o meu filho maior, o mais velho, o João Vitor, que hoje é médico, e ele então disse: pai, o senhor não é louco de aceitar. Eu digo: claro que não vou aceitar. Quando de manhã vou à Assembleia, eu me lembro claramente Zezinho Albuquerque e Roberto Cláudio. Eu fui dizer que não queria. Aí, eu não sei se o Zezinho ou se o Roberto Cláudio disse assim: mas, rapaz, isso é ganhar o céu sem morrer. Todo mundo quer esse cara que você não quer. Pois esse céu eu não sou merecedor. Eu não quero, não posso aceitar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, né? Essa foi a conduta mais acertada que eu poderia fazer. Porque eu tenho a mais absoluta convicção de que se eu tivesse aceito aquele cargo vitalício, hoje com um salário de R$41 mil por mês, né?
com direito às regalias que tem um conselheiro do Tribunal de Contas, com status de desembargador do Estado, o maior salário, com assessoria, fiscalizar a conta de governo, o que é nobilíssimo. Eu considero o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas um cargo importantíssimo, embora muitas vezes tenha feito críticas aos tribunais, naquela época, dois tribunais, mas fazia no sentido de fortalecer e querer fortalecer a corte, né? E às vezes me atritava com alguns conselheiros. Mas foi a medida mais acertada, porque eu talvez, se tivesse aceito aquilo, eu teria perdido toda a minha credibilidade de homem público e talvez muitos dissessem que eu tinha me vendido por um cargo de tamanha expressão como é o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Mas aquele compromisso do segredo da conversa que o senhor relatou aí com o Roberto Cláudio, Sim, ele foi não bem. foi mantido, né? Porque no dia Pois seguinte o é, Edson Silva eu anunciou, né? eu terminei com o meu segredo e levei isso por algum tempo. Quando de repente, eu vejo o Edson Silva comunicar o segredo. Eu digo, meu Deus, quem terá dito? Eu, pela saúde dos meus 3 filhos, posso lhe dizer que não fui. Então, eu mantive meu segredo, né? Alguém disse. E eu ainda resistindo, muito tempo depois, resistindo a dizer, mesmo com as reportagens, com a sua reportagem, eu dizia, perversava. Hoje eu posso dizer claramente que fui convidado pelo Roberto Cláudio, presidente da Assembleia, e declinei do convite. Graças a Deus não aceitei ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Como fonte não é para a gente estar anunciando, eu só posso dizer que não foi o senhor que me disse, mas a informação era verídica. Terminando essa área aqui de política, de Assembleia, de Câmara, pergunto, nós vamos ter eleição no próximo ano. Heitor Ferrer quer voltar à Câmara Municipal de Fortaleza ou vai disputar novamente a Prefeitura da capital? Nem uma coisa nem outra. Viu, Edson? Eu não vou nem ser candidato a vereador e tampouco à Prefeitura de Fortaleza, a candidatura à Prefeitura. Por quê? Porque essa minha luta já foi quase, desde quando eu me vi deputado, eu venho nessa história de candidatura a prefeito. Voltar à Câmara de Vereadores, o que seria uma coisa nobilíssima, porque a representação de vereador ela tem uma importância. Eu não quero ferir a Assembleia de forma alguma, porque fui deputado 5 anos, mas a representação de vereador ela é muito mais próxima do povo, da sociedade, do que é deputado, que é um pouco mais distante. Não é menos nobre, mas é mais distante do que a de vereador. Então, eu não vou voltar à Câmara de Vereadores. Não pretendo de forma alguma, e posso dizer com convicção, não disputarei nem a candidatura de vereador e nem a candidatura de prefeito de Fortaleza. Mas isso significa dizer que pode ser em 2026? Edson, me pergunto muito isso. Eu não decidi se sair da vida pública, se vou realmente sair, ou se daqui a mais 3 anos e meio eu possa reunir condições de pedir o voto ao cidadão do Estado do Ceará. Realmente isso eu não defini. Não bati o prego, não tem aquela história de bater o Prego prego, virar a batido, ponta? prego batido, ponta virada. Prego batido com ponta virada. Não tem, né? Vou continuar na minha labuta, continuo no meu serviço médico, né? Faço, obviamente, atendimento no serviço público sem interesse em angariar votos, mas termina angariando simpatia. Tem meu consultório, tem meus amigos e amigas, e vou aguardar. Se naquele ano, 2026, achar que posso reunir condições de uma disputa, pode até ser. Mas este ano de 24, eu vou ficar de camarote, vou assistir às disputas que os outros terão essa valentia cívica. Doutor Heitor Ferrer, o senhor fez muitos discursos na Assembleia criticando a precariedade, denunciando a precariedade do serviço público de saúde. Hoje é inteiramente ligado à área da saúde, tanto no seu consultório
como nos hospitais públicos o senhor mantém aquele discurso crítico ou hoje o senhor vê alguma coisa que tenha avançado no Serviço de Saúde Pública do Estado? Edson, todos os dias, mesmo no consultório particular, esse consultório me auxiliava a fortalecer, a engrossar mais ainda a crítica às inúmeras deficiências do serviço público do Estado. Isso é no Brasil inteiro, lamentavelmente. Eu tenho um colega, doutor Lideu Jucá, ele me disse uma expressão que eu nunca mais esqueci. Heitor, o serviço público é o mais eficiente dos serviços. O hospital público é o hospital mais eficiente, porém em número insuficiente. Né? E se você fizer uma análise, isso é verdade. Se você partir, por exemplo, para o Hospital do Messejana, Hospital Geral, Hospital César Caio, Hospital Valdemar de Alcântara, Hospital Alberto Seib, Hospital Universitário, esses hospitais eles têm excelência nos seus procedimentos, com grandes profissionais, professores, né? Mas são insuficientes. A demanda é muito grande, e o hospital termina por frustrar e não tem como atender a todos. Esse é o grande problema. Aí vem o SUS com a rede complementar, e aí essa tragédia toda que a gente assiste não só no estado do Ceará, mas no Brasil inteiro, e que eu espero que ao longo desses anos onde eu convivi com o Elmano, hoje é governador do estado, e fiquei muito feliz, né, feliz, e na expectativa de que esse discurso o Elmano tenha absorvido de tal forma que uma das promessas dele agora, já governador, é de zerar, ou tentar zerar, eu espero que zere, as filas de cirurgias eletivas. Eu até falei, estava no estado, assistindo um jogo, me encontrei com o Alfredo, que é a pessoa de governo hoje, não sei qual é a parte do Alfredo, e disse, rapaz, fala com o Elmano, se ele puder concretizar o que ele agora prometeu já no começo do governo, que é zerar essas filas de cirurgias, ele, sem esquecer, obviamente, as outras áreas, ele marca positivamente o seu governo se ele conseguir realizar esse pleito. Portanto, eu aqui desejo demais, porque quando o governo acerta nessa área e em outra, quem se beneficia é o cidadão. Então, eu espero que o Elmano ele consiga cumprir, e a Assembleia sempre autorizou essas verbas de 100 milhões, Edson acompanhou bem, nós liberamos 100 milhões na época do Cid, 100 milhões na época do Camilo, 100 milhões na época da Isolda, né, para zerar as cirurgias. E isso não saiu do canto. Foi a maior frustração que eu assisti como parlamentar, autorizando aqueles recursos extras para cirurgias eletivas, e infelizmente não se cumpriu nem 10% da necessidade que o Estado tinha, que as pessoas tinham. Eu espero que o Elmano consiga lograr êxito nesse importante programa de governo que é zerar as cirurgias no estado do Ceará. Doutor Heitor Ferrer, recentemente, neste horário da entrevista, da nossa entrevista de sexta-feira, nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, o doutor Leonardo Alcântara. E baseamos a nossa entrevista numa participação que ele teve numa audiência pública sobre saúde do Estado do Ceará, que aconteceu estranhamente nas dependências do Senado Federal, na Comissão de Direitos Humanos, porque não houve uma situação logística para que ela acontecesse aqui no Ceará. E ele descreveu uma saúde pública no Ceará caótica. E também nós tratamos com ele sobre uma publicidade que estava fazendo o próprio Sindicato dos Médicos do Ceará, advertindo a nossa população para ter cuidado, para saber a que médico ela estava recorrendo, se o médico realmente
era um médico competente. Isso me chamou a atenção e eu o questionei e ele não mediu palavras e disse que era isso mesmo. A campanha era isso porque tinha médicos incompetentes aí atuando. Aliás, até ele foi mais adiante e defendeu um exame de seleção para o médico saído das faculdades prestarem junto aos conselhos regionais de medicina para provarem que estariam aptos a exercer realmente a medicina. Não tem muita coisa a ver com o tema, mas eu lembrei da sua luta, inclusive se indispondo com colegas médicos que davam atestados graciosos para deputados tirarem licença médica. Depois de uma longa briga, foi até o conselho, né? O sindicato meteu-se aí. Hoje nós não temos mais deputados tirando licença para tratamento médico. Temos tido algumas licenças na Assembleia, mas para o trato de assuntos particulares. O senhor se arrepende de ter feito esse movimento lá na Assembleia, se indispor com alguns colegas? Essa minha conduta é um dos pontos altos do meu mandato. Eu me lembro que, final de um dos anos que eu era deputado, eu vi 8 deputados licenciados para tratamento de saúde, fazendo trabalhos políticos nas suas bases eleitorais, levando para esta licença um atestado de um profissional médico. Denunciei os profissionais, 2 ou 3 se indispuseram comigo até hoje, né? Um ainda hoje é intrigado comigo, mas fiz a representação no Tribunal de Contas e disse que a cada atestado falso, que eu considerava só atestado falso, eu iria representar. Porque não é possível, por exemplo, que uma fibromialgia, o colega desse 120 dias de tratamento de saúde. O que é fibromialgia? Uma enxaqueca. O senhor pode dizer o que é essa doença aí para os nossos ouvintes? A fibromialgia é essa doença que a Silvana, deputada, tem. Isso não é segredo, porque diz isso dentro da Assembleia. É doença que dói a musculatura. A fibra muscular dói. Mas tem medicamentos que você não é incapacitado por ela. A enxaqueca, eu vi atestado de enxaqueca que um colega médico deu por 120 dias. Eu digo, minha gente, se você for na perícia médica do INSS, um cidadão para tirar a licença de 120 dias, ele tem que estar com o pé na cova. E como é que eu vou permitir que um médico estrague a minha profissão, dando atestado médico de 120 dias para um enxaqueca, para uma labirintite, uma tortura, uma labirintite, né? Então, isso redundou, primeiro, os médicos ficaram cabreiros e passaram a ter certo cuidado. Mas, para isso ser mais fortalecido, eu coloquei no regimento interno da Assembleia que a licença médica do deputado, ele teria que passar por uma junta médica, eu me lembro que eu botei inicialmente do IPEC. E o Fernando Hugo, em respeito ao Legislativo, eu na época não soube entender, fui para o confronto com ele, ele dizia, é inaceitável que a Assembleia tenha aqui para o Executivo, que é o médico do IPEC, do Estado, para receber o atestado médico. Tem que ser o médico do próprio Poder Legislativo. Mas ficou a obrigação de o atestado médico ter 3 assinaturas no mínimo. Aí, para você pegar um médico que concorde com outro e com outro, de que o enxaqueca dá 120 dias, não tem mais. Tanto é, Edson, que você frisou bem, não tem mais nenhum deputado no estado do Ceará com licença médica para afastar-se para o suplente assumir. Tem a licença particular, de interesse particular. E isso eu fiz na Câmara de Vereadores. Só que lá eu consegui fazer com que a perícia seja do IPM.
fica muito mais difícil, porque não tem médico do IPM, Instituto de Previdência do Município, que eles têm a sua parte médica, deu uma licença para um vereador passar 120 dias fora para um suplente assumir. Portanto, eu considero essa minha atitude de enfrentar essas licenças médicas como um dos pontos altos da minha vida pública. Hoje você não vê deputado estadual se licenciando por doença sem existir, apoiado por um atestado médico, porque tem que ser no mínimo 3, e 3 não concorda. Não concorda. Doutor Heitor Ferrer, a cada dia mais se tem notícias desagradáveis sobre a atuação de alguns políticos. É possível nós chegarmos a algum tempo em que a política realmente passe a ser respeitada como era das décadas de 50 para trás? Pois é, eu tenho sempre tido a alegria, ao longo desses meus 34 anos de vida pública, de nunca ter recebido em via pública, em um supermercado, em um restaurante, qualquer crítica com relação à minha conduta. Né? E tenho, obviamente, inimigos. Eu até digo que se você, na vida pública, não fizer inimigos, você não exerceu o seu papel. Né? Eu fiz inimigos do Tribunal de Contas dos Municípios, quando apresentei aquela emenda de extinguir, e extingui porque o governo me apoiou, e graças a Deus essa extinção redunda hoje em uma economia de 20 milhões por ano. Eu tenho um documento do Tribunal de Contas onde estabelece uma economia de pelo menos 20 milhões de reais a cada ano. Então, a vida se o pública... senhor me permite, que nós já estamos aqui caminhando para o final, temos aí mais uns 3 minutos, o senhor só foi procurado pelo governo ao longo dos seus mandatos para ganhar uma vaga no Tribunal de Contas dos Municípios, que o senhor não aceitou, ou para extinguir o Tribunal de Contas dos Municípios, que o senhor Bem lembrado, Éder. Essa história do Tribunal de Contas foi da mesma forma que a taxa que a CPI da merenda escolar. Quando eu estava com todas as provas de desvio de recursos aqui na Prefeitura de Fortaleza, da merenda escolar, eu não tinha número. Então, Zé Maria Couto, presidente, me chamou, disse, Baixinho, cadê a CPI da merenda escolar? Eu disse, Zé, eu não reuni número, eu não tenho um número. Aí ele bateu no meu peito e disse, me procure daqui a 30 minutos. Eu não sei por quê, eu também não procurei. E ele me chamou de volta. Cadê o requerimento? Aí eu disse, tá lá no gabinete. Aí ele bateu no meu peito e disse, quer a minha ajuda? Eu não pude recusar a ajuda do Zé Maria Couto na época, porque era presidente da Câmara, ia me dar estrutura para caminhar com a CPI e ia me deixar certamente livre para fazer um trabalho isento. Redundou na cassação do mandato estadual, do deputado estadual envolvido à época. Pois bem, a mesma coisa foi o Tribunal de Contas. Zezinho Albuquerque me chama na presidência, Baixinho, cadê aquela tua emenda que tu propunha a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios? Eu digo, está na minha gaveta, porque eu também não consegui número para poder nem dar entrada. Edson, foi a mesma coisa que Zé Maria Couto. Ele disse, quer a minha ajuda? Eu digo, absolutamente quero. Então, ele fez com que a base desse número, na minha emenda à Constituição, que precisa de 16 números hoje, né? Naquela época era 12. Então, a minha emenda só logrou êxito porque o governo queria também a extinção. E, obviamente, pegou a minha emenda inicial, a ideia que era minha, e aí abraçou. E hoje nós temos a felicidade de ter apenas um Tribunal de Contas, apenas 7 conselheiros e não 14 conselheiros, né? Apenas 7 gabinetes e não 14 gabinetes,
14 assessoramentos, 14 viagens, né, e encarecimento pago pelos cofres, pelo dinheiro público. Né? Então, também esse é um momento muito alto do meu mandato, a extinção do TCM, preservando todos os servidores públicos dentro do TCM. Ninguém ficou prejudicado, muito pelo contrário. Ganharam um plano de cargos e receberam um salário mais alto do que o que vinham recebendo no TCM. Doutor Heitor Ferrer, só para deixar os nossos ouvintes aqui, os telespectadores mais melhor informados com relação a esses últimos assuntos que nós tratamos aqui, o deputado estadual, à época, que foi cassado no caso da merenda escolar da Prefeitura, da merenda escolar da Prefeitura de Fortaleza, foi o Sérgio Benevides. E a história... E era tão difícil essa CPI, se não fosse o apoio do Zé Maria Couto, porque se tratava do genro do prefeito de então. Né? Muito bem. Então, como é que uma oposição conseguiria lograr êxito numa CPI se não houvesse o apoio da presidência? Né? Bom, e o resultado negativo das eleições de 2022 para o senhor lhe poupou do constrangimento de estar hoje na Assembleia, quando 46 deputados estaduais assinaram um requerimento pedindo a instalação de uma CPI para investigar os trabalhos ruins ou péssimos que executa a Acoelce, denominada de Enel, no Ceará, e há mais de 2 meses que esse requerimento foi protocolado e não se fala mais nesta CPI, motivando especulações com questionamentos escabrosos, porque CPIs, quando se consegue o número de assinaturas, é um corre-corre para se instalar. E aí uma CPI, quando 46 deputados, o total da casa, assinou o pedido de CPI e há 2 meses não se fala mais nessa CPI. É uma situação realmente de questionamentos duvidosos. Aí se dá naquela que o interior ajoelhou, tem que rezar, né? Se já está o número de deputados minimamente estabelecido, e aí não é minimamente, é o maximamente. Doutor Heitor, muito obrigado pela atenção que o senhor nos dispensou. Eu é que agradeço esta boa entrevista. 50 minutos com você, para mim é uma